Olá, eu sou Gislaine Espanholo, diretora de comunicação da Prefeitura de Sertãozinho, e hoje tenho a honra de estar aqui para mediar mais uma mesa redonda da 18ª Feira do Livro de Sertãozinho. Este ano, nossa Feira do Livro completa a maioridade e foi totalmente organizada com muito carinho e muita criatividade para que você possa acompanhar de forma online. E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial. Ele, que é jornalista e escritor, Galeno Amorim. Boa tarde, Galeno, tudo bem? Boa tarde, Gislaine. Grande prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso em recebê-lo. Lembrando que a Feira do Livro de Sertãozinho está sendo viabilizada também graças ao projeto Tradição SP, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Além do nosso convidado entrevistado de hoje, Galeno Amorim, nós estamos recebendo também a Cacilene Brites, que é professora PEB 1 e PEB 2 e é a convidada da Rede Municipal de Ensino. Boa tarde, Cacilene. Boa tarde. Também é muito bem-vindo o nosso convidado Gilberto César Ortolano Bellini, nosso Beto Bellini, que é professor universitário, escritor, ator e dramaturgo. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Zé. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Recebemos também aqui para nossa mesa redonda o Leandro Aprile. O Leandro é diretor do Sistema de Bibliotecas Públicas e presidente da comissão organizadora da 18ª Feira do Livro de Sertãozinho. Antes de começar aqui o nosso bate-papo, a nossa mesa redonda, eu quero apresentar o nosso convidado especial de hoje. Galeno Amorim é jornalista e escritor, foi presidente da Biblioteca Nacional e também do Centro Regional de Fomento ao Livro na América Latina e do Caribe. É responsável pela criação do Plano Nacional do Livro e da Leitura, é autor de 18 livros, entre os quais Retratos da Leitura no Brasil, que foi organizador, e atualmente preside a Fundação Observatório do Livro e da Leitura. Quanta coisa, hein, Galeno? E tem muito mais por vir, com certeza. A vida é divertida e a causa é boa, então sempre tem muita coisa para fazer, independente do lado do balcão que você estiver. Que bom. Galeno, antes de passar a palavra para os nossos convidados, que também vão bater um papo gostoso com você, eu queria te fazer a primeira pergunta, se me permite. Eu queria que você dissesse para nós um pouquinho por que é tão importante a gente se preocupar com uma política pública municipal do livro e leitura. Ótimo, esse é um belo debate. Eu queria só aproveitar antes para fazer uma autodescrição para aquelas pessoas que estão nos assistindo e eventualmente não consigam enxergar. Eu sou um homem branco, cabelo um pouco loiro, um pouco esbranquiçado. Eu visto uma camisa de manga comprida azul clara, uma calça jeans azul escura, sapato e estou usando máscara por conta da pandemia. Mas eu vou te responder com o seguinte. Eu fui o criador do Plano Nacional do Livro e Leitura no momento que em todo o mundo de fala portuguesa e fala espanhola passaram a se preocupar com a necessidade de fazer com que todo tipo de política, de projeto, de programa ligado ao livro e à leitura fosse consolidado num único grande documento. Para quê? As pessoas olham para algum projeto interessante que acontece. Sertãozinho é um exemplo muito bom nesse sentido. Tem uma feira de livro e vários projetos que são permanentes, mas isso não é o que acontece na maioria dos lugares. De repente entra um governo, sai um ministro, entra um outro, um presidente, um governador, e acabam políticas públicas. Então todo esforço feito pelo município, pelas forças vivas da área da leitura, acaba se perdendo. Quando você cria uma política pública, você cria compromissos, você articula a participação de todo mundo, toda a sociedade passa a fazer parte daquele mesmo esforço. Você cria meta para 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Quantos leitores, por exemplo, o Sertãozinho precisa ter percentualmente da sua população daqui 5 ou daqui 50 anos, né? E você trabalha de uma maneira unida, articulada para que isso aconteça. E aí as outras forças, a iniciativa privada, organizações, universidades,
entendendo o rumo que o município está dando, também fazem os seus próprios esforços para isso. Muitas vezes a sociedade precisa de um rumo do poder público. A hora que o poder público indicou, elas vão junto. E isso potencializa os resultados. Como a gente precisa ter uma cidade, todas as cidades, estados, um país de cidadãos leitores, isso é fundamental, sem isso é impossível. Muito bem, poder público sempre necessariamente muito presente, né, para que as coisas aconteçam aí no nosso futuro e que a gente tenha sucesso. Ele é o grande protagonista. Tá certo. O Galeno lembrou muito bem de fazer a autodescrição, né, até por conta da acessibilidade, as pessoas que não enxergam. Então, quero aproveitar para fazer a minha autodescrição também. Eu estou usando um vestido florido, uma camisa jeans, também uso máscara, sou loira, tenho cabelo Chanel. Acho que é isso, né? E agora eu quero passar a palavra para os nossos convidados, lembrando que esse é um bate-papo, vocês podem interferir quando julgarem necessário, mas quero aproveitar, passar a palavra aqui à minha amiga Cassilene, para que faça também a sua autodescrição, por gentileza, e em seguida a sua colocação ou a sua pergunta para o nosso convidado, Galeno Amorim. Eu sou a Cassilene, tenho cabelo claro, os olhos escuros, estou trajando uma blusa cor-de-rosa, uma calça branca, tenho estatura baixa. Galera, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar como implementar o plano municipal de livro e leitura no município. Primeira coisa, eu acho que Sertãozinho já deu um passo importante nisso, no sentido de abrir para a possibilidade da participação dos diversos atores sociais. Um plano como esse, ele nunca vai dar certo se não tiver no pontapé inicial, nesse momento inicial, a participação da área da cultura da cidade e a área da educação. Se um ou outro não estiver participando, tem tudo para dar errado. Essa é uma condição, mas não só. Quem faz ações que promovam a leitura na cidade? Se você olha, você vai enxergar escolas do Estado, que não são do município, que são fundamentais. Você vai enxergar o Sistema S, as particulares, as universidades, todo mundo faz ação pela leitura. Muitas vezes individualmente, não ligado a um grande tema, com alinhamento entre as partes. Então você precisa trazer, por exemplo, um local de trabalho, uma loja, uma empresa que tem um grupo de leitura, eles são participantes desse projeto, onde em todos os níveis da educação, né? Então eu diria que os professores, as escolas têm uma participação muito importante, muito imprescindível, porque é ali que todo santo dia isso acontece. Se um professor na educação de jovens e adultos faz uma ação para desenvolver projetos nessa área, se uma instituição de longa permanência tem um grupo de leitura, um clube de leitura, eu mesmo criei 5 em Sertãozinho nesse último ano, tempo de pandemia, é fundamental que eles estejam mobilizados. Outras áreas da cidade, por exemplo, que podem ter projetos de leitura. A área social do município pode ter projetos de leitura para resolver ou para enfrentar ou para lidar com questões como trabalho infantil, idoso, doenças mentais. Todos esses podem ser convencidos a usar a leitura, usar a literatura para lidar com seus problemas. Eu me lembro que um dos clubes criados em Sertãozinho era numa empresa, com os moradores em torno daquela empresa. É importante estar dentro. Muita gente pode ser convocado, mobilizado para fazer ação. Só que se não tiver um plano organizado, sistematizado, isso não vai acontecer. Então esse é um passo importante. A educação e a cultura darem o pontapé inicial, trazerem a área da comunicação da prefeitura, viu, Gi? E a outras áreas, o desenvolvimento industrial, assim por diante. A participação de todo mundo que tem a ver com esse tema. Muito bem, respondido, Cassilene? Respondido, obrigada. Beto, por favor, fique à vontade para fazer a sua descrição, autodescrição e também a sua pergunta para o nosso entrevistado. Eu tenho hoje 53 anos, estatura média, um pouco acima do peso, o cabelo já foi ruivo, hoje está mais para grisalho. Hoje eu visto uma camisa preta,
e uma calça jeans e um tênis branco. Galeno, dentro na sequência do que a Cassilene comentou com você, da participação dos agentes, a importância desses agentes na construção do plano municipal, e a sua resposta já descreve para a gente essa necessidade de muitos pontos, como é que a gente poderia fazer para estimular a circulação maior dessas obras, para que a literatura chegasse em volume maior nas pessoas, nas crianças, nessas empresas, nos pontos de leitura? A forma mais veemente de fazer chegar a literatura nas pessoas, não há dúvidas nenhuma que num país como o Brasil e sua dimensão é via educação, via escola. É possível chegar via compra desses livros, não só dos autores locais, mas dos autores gerais, nacionais, de fora do Brasil, todo mundo, né? A literatura não tem fronteira, mas é possível fazer um projeto, um programa, por exemplo, que preveja especificamente a presença dos autores locais, com uma ida dos autores locais à escola para falar. Normalmente os alunos, as crianças, eu tenho muitos livros voltados para essa área, eles acham até que não é de carne e osso o escritor, é um sujeito bem velhinho, muito sábio, ou então, de preferência, que já tenha morrido. E por isso que ele é escritor, por isso que ele foi publicado, né? E quando você quebra isso, você aproxima esse aluno, essa criança, o jovem, o adolescente dos livros e da leitura, mas principalmente você mostra que ele também pode ser escritor. Se tem um escritor aqui na minha frente, ele tem 20, 30, 50 ou 60 anos, ele existe, ele respira, ele pensa, ele faz tudo o que eu faço enquanto criança, é porque eu também posso ser essa mesma coisa. Eu conheço hoje autores publicados em grandes editoras que tiveram palestras que eu dei 40 anos atrás, por exemplo, e acharam que podiam ser. Essa é uma forma, mas é possível criar projetos a partir de um plano como esse, por exemplo, para estimular que empresas da cidade façam clubes de leitura e que possam, entre outros autores lidos, chamar autores da cidade para conversarem, para discutirem literatura, e sempre respeitando o tipo de leitura, de literatura que esses autores fazem. Não adianta pegar um autor, um poeta, um autor de prosas, que tenha determinado tipo de obra, e de repente você levar para a criança só porque ele é autor de Sertãozinho e precisa ser conhecido. Não vai rolar, não vai dar certo, vai inclusive passar a sensação de que leitura e literatura é uma coisa chata, que eu não consigo alcançar. Aí eu não me sinto preparado como leitor, acho que aquilo não é para mim. Então há que se ter cuidados. Mas há possibilidades infinitas. Por exemplo, tem hospitais importantes, Sertãozinho. Nada impede, por exemplo, de alguns autores fazerem livros para recém-nascidos, primeira infância, por exemplo, e se fazer projetos na cidade para doar um livro como esse numa maternidade, quando a criança nasce. Tem lugares no mundo que, para cada criança que nasce, planta uma árvore e dá um livro de presente para ela, para criar uma espécie, uma visão cidadã desde o primeiro momento, desde o primeiro suspiro. Então, as possibilidades são imensas. Quando você cria na forma de uma política pública, você começa a incutir, desenvolver na cabeça das pessoas possibilidades. Então, eu tenho um clube de serviço onde eu sou diretor, onde eu sou participante. Eu posso ali muito bem fazer um projeto de doação de livros usados para determinado público da cidade. Eu posso fazer clubes de leitura. Além daquilo que acontece no âmbito escolar, da educação, eu posso levar para a iniciativa privada, para a casa das pessoas, né? Às vezes a gente pensa que é o poder público que tem que fazer tudo. O poder público tem responsabilidades, tem que pôr dinheiro, orçamento e tudo. Agora, não é só o poder público, tem papel e lugar para todo mundo nessa brincadeira. Então, é a iniciativa privada, é o terceiro setor, as universidades e, pasme, somos nós, pais, mães, avós, tios, sobrinhos, cunhados, pessoas que podem e que devem. Dá para se fazer uma ação de voluntariado, por exemplo, para alguém contar história para aqueles que não conseguem enxergar e ler um livro.
Dá para fazer uma ação de preparação para que nós, pais e mães, sejamos, se não contadores de histórias, ledores de histórias para as nossas crianças. Quando você faz uma política pública, as pessoas começam a enxergar que tem um papel para ela também nisso, né? E muitas vezes adere, muitas vezes se mobiliza. E é aí que se transforma. É muito possível o Sertãozinho, por exemplo, sair, eu imagino que a cidade possa ter uma média de leitura em torno de 5 livros por habitante por ano. Numa ação concentrada de um plano como esse, a cidade dobra em menos de 1 ano, 2 anos. Em termos assim, bastante práticos. Muitas sugestões importantes, né, Beto? A gente visualiza essa fala do Galeno, um monte de coisa que historicamente vem acontecendo, né? Quer dizer, quando você fala da maternidade, dá uma árvore e um livro, minha filha mais velha, Beatriz, aconteceu isso. A gente tem uma árvore e o livro que ela ganhou quando o nascimento, isso é marcante, né? Isso vai criando o hábito, até pela minha vivência, assim, filho de professora de português, a vida toda recebendo livros e lendo, isso passa, multiplica para os filhos, para os amigos dos filhos, e a gente vai formando essa rede. Claro, agora imagina 100 mil Betos Bellinis por aí fazendo isso simultaneamente, onde a cidade vai parar? A cidade desponta, e isso vai acabar influindo na autoestima, na capacidade intelectual, no nível de formação para o exercício profissional do trabalho, para o exercício da cidadania. O conjunto de benefícios é rápido e muito abrangente. Só tem que mobilizar a cidade. E as pessoas, se você sair por aí e perguntar quem é contra livro, você acha que vai ter muito resposta positiva? Dificilmente alguém vai falar que é contra livros. Sim. As pessoas podem até falar que não é para ela, mas não é para mim, mas eu defendo que meu filho tenha acesso, porque é uma espécie de chave da porta do céu. Então as pessoas tendem a apoiar, tendem a fazer o seu papel. De repente você começa a falar, olha, é importante que o pai e mãe no dia do aniversário, no dia da criança, no Natal, em algum momento, dê um livro de presente. De repente, as empresas podem fazer um barulho, uma campanha, a prefeitura pode, alguém pode se interessar pelo assunto, os jornais da cidade, rádio, TV e tal. De repente tem um monte de gente falando isso. Quando eu fiz o primeiro plano de um município brasileiro, foi em 2001, em Ribeirão Preto, a resposta foi tão assim rápida e abrangente que, de repente, um dia o caminhão de uma distribuidora de gás famosa chegou e falou, olha, eu estou vendo o que está acontecendo na cidade e a gente não quer ficar de fora. Eu vou pôr 10 caminhões meus em cada bairro para coletar. E aí vieram 300 mil livros de uma vez. Então a cidade se sente animada. O poder público dá o sinal, dá a diretriz e as pessoas tendem, sendo um tema bom, bem construído, a seguirem junto. Antes de passar para o Leandro, eu queria até te perguntar isso mesmo, em relação a essa resposta, né? Pela sua experiência, essa resposta do cidadão, da cidade como um todo, depois que essa política pública é implantada, ela vem de forma rápida, varia muito de município para município, como que é isso? Bom, em geral, além de ter implantado o primeiro plano assim no Brasil, eu acabei indo ajudar vários estados, várias cidades, grandes, médias, pequenas do Brasil com isso. Então eu posso assegurar que é uma coisa muito rápida, porque não tem segredo, é uma coisa simples. Em Ribeirão, por exemplo, em 3 anos, 2 anos e meio, eu me lembro que na época, em 2001, nós conseguimos aumentar o número de leitura, a gente fez uma pesquisa antes, e era 2 livros lidos por habitante ano. Ao longo de 2 anos e meio, veio junto com uma implantação, eu acabei implantando na época 80 bibliotecas nas cidades, em bairros e tal, aumentou de 2 para quase 10, para ser específico, 9,7 livros lidos por habitante ano. Então você tem isso num período de 2, 3 anos, é muito rápido. Sim. E por que isso é tão rápido assim? Eu sei que Sertãozinho tem uma boa trajetória leitora. A Feira do Livro de Sertãozinho é uma demonstração cabal disso. Mas imagina você intensificar, garantir que o Estado faça, que o SESI faça, que o outro faça. De repente, eu vi escolas onde infantil passou a se ler um livro por dia. Ao final de um ano, olha quantos livros foram lidos. De repente, pais que se veem obrigados, num primeiro momento, depois acaba
percebendo o quanto isso é gostoso e prazeroso, mas acaba lendo um livro por dia para o filho. Os pais que há 20 anos não lia nada. E você consegue fazer isso de uma semana para outra. De repente pode ter uma primeira recusa num primeiro momento, depois você vai quebrando objeção e tal. Isso é muito rápido, né? De repente você tem um grupo na cidade organizado de pessoas do teatro, que são importantes, escritores, professores, pessoal da área de português e tal, que entra. Eu me lembro que em alguns lugares entrava inclusive o pessoal das escolas de línguas, né? Está lendo um livro também, né? Então, para apoiar o desenvolvimimento de um novo idioma, adotava livros de literatura, que também são contabilizados. E à medida... eu já fui de Sertãozinho, não sou mais hoje, infelizmente, mas eu aqui em Sertãozinho, por exemplo, eu ia olhar e ver assim, algo tão poderoso quanto o Cristo na entrada da cidade, a cidade colocar um marcador na praça pública para quantos livros instantaneamente estão sendo lidos. As pessoas passam e olham isso e falam, pô, só eu estou de fora disso, não posso fazer muito feio, né? Com isso estou querendo dizer uma coisa. Você tem que contagiar, encantar, mobilizar. Alguns que não queriam passam a ter vergonha. Outros falam, poxa, era tão bom quando alguém contava história para mim e eu não conto para o meu filho. Ele vai ser levado. E isso é pelo encantamento, não é pela obrigatoriedade, né? Alguém pode até ficar envergonhado, né? E não é ruim também. Não importa, os caminhos levam a Roma nesse caso, né? Então você tem formas de contagiar. E de repente, emissora de rádio vai começar a criar quadros sobre literatura, dicas de livros, e daí por diante, né? Então isso é contagiante. Que bom. Leandro, sua vez agora para sua autodescrição e também para a pergunta para o nosso entrevistado Galeno. Olá, saúde a todos. Eu sou o Leandro, sou um homem branco, alto, cabelos e olhos escuros. Estou trajando uma camisa listrada de manga comprida, dobrada, calça preta, sapatos pretos. Galeno, enquanto você comentava da sua trajetória como escritor infantil, eu lembrei de uma obra tua, escrita, salvo engano, em 1995, que foi O Menino que Sonhava de Olhos Abertos. E ali o senhor relata um menino do interior do estado de São Paulo, particularmente um ribeirão pretano, que, como toda boa criança, gosta de brincar ao ar livre, jogar bola, trocar figurinhas na escola. E ele idealizava um 2020 bastante promissor, né? Então ele se questionava e perguntava ali aos pais, ao irmão, questões como mobilidade urbana, índice de violência, poluição, algumas questões ambientais, e, enfim, chegamos no ano de 2020. Como estaria hoje Ribeirinho, olhando o cenário nacional, com, obviamente, essa chegada da pandemia, que nos desafia a todos, enquanto gestores públicos, empresas particulares, ONGs, associações, em mobilizar para essa questão literária. E, enfim, é muito marcante que em uma das páginas ali ele fala que como seria bom que fossem reunidos ali Câmara de Vereadores, prefeito, a sociedade como um todo em prol de um objetivo maior, enfim, uma construção de um plano, ali sim um plano conjunto, coeso, participativo. Ribeirinho hoje estaria frustrado? Talvez o Ribeirinho hoje tivesse em soluços. O livro foi pensado em 2022, pensando que 2022 ia ser o futuro. Para uma criança de 7, 8, 10 anos, em 95, realmente era o futuro, parecia que não ia chegar nunca. Chegou. E talvez ele estaria achando que aquilo que ele imaginou, e mais de 40 mil leitores meus escreveram para mim mandando um final que ele imaginou para aquela história, é uma coisa interessantíssima isso. E as crianças na época falavam, não, vai ter uma nave, não vai ter mais carro rodando, algumas coisas não aconteceram, outras eles não conseguiram prever, o advento da internet, por exemplo. Algumas coisas o mundo foi mais rápido, outras
a nossa imaginação é que foi. Mas agora, a gente está vésperas de completar aí, em 2022, os 200 anos da independência do Brasil, que foi um mote que eu resolvi, em dado momento, acabar mudando por uma data redonda que tivesse um simbolismo poderoso. Então, muitas coisas não aconteceram e aí talvez dê um certo... fique um pouco acabrunhado esse Ribeirinho. Agora, por outro lado, se o Ribeirinho está hoje aqui em Sertãozinho, ele olha para isso que a gente está fazendo, discutindo um plano municipal do livro, leitura e bibliotecas, ele estaria super feliz, porque ele diria o seguinte: aquilo que eu sonhei tantos anos, algumas décadas atrás, está acontecendo. A sociedade em Sertãozinho está se reunindo para discutir algo que vai ser bom para a cidade, que vai transformar a vida das cidades. Talvez ele estivesse pensando, fui muito afoito em pensar que ia ser tão rápido. Talvez fique um pouquinho para depois, mas no caso de Sertãozinho, é possível chegar a esse ano pensado e ver que coisas importantes começaram a acontecer para promover mudanças. Então ele estaria feliz com isso. Agora, eu tenho que confessar aqui para você, Aprílio, que embora ele tenha esse nome de Ribeirinho, porque em dado momento eu escrevi esse livro para pensar na organização social, política e participativa em Ribeirão, que era o lugar onde eu morava naquele momento, toda essa infância do Ribeirinho foi passada em Sertãozinho, onde eu vivi a minha infância e fui buscar inspiração para escrever e compor essa personagem. Então, ele, de volta às origens, estaria feliz com aquilo que a gente está fazendo aqui hoje, porque pode ser o viçareiro ali na frente. Muito bem. Muito bem respondido, Lê. Perfeitamente. Galeno, você citou internet, né, agora há pouco. A gente percebe assim que as crianças hoje em dia dê um telefone celular na mão, ela, né, se diverte, fica quietinha, dá sossego para o pai, para a mãe, enfim. E o livro, muitas vezes, acaba sendo esquecido em detrimento da internet, das redes sociais da vida. E, por falar em rede social, nós temos um exemplo. Tem uma mulher, ela chama Morgana Seco, ela tem um Instagram e ela posta sobre a filha dela. A filha dela chama Alice, tem 1 ano e meio de idade. É uma criança espetacular. Ela fala muito bem, tem uma boa dicção, mesmo com 1 ano e meio de idade, e ela adora ler. Lê entre aspas, né? Ela não é alfabetizada ainda, mas a mãe lê muito para a criança e ela tem uma boa memória e acaba guardando as histórias na cabeça. Então, mesmo sem a mãe, ela adora sentar, pegar um livrinho e começa a contar as histórias, igualzinho a mãe conta, né, fazendo a leitura. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Você acha que hoje em dia, para que a gente possa implantar um plano de livro e para que isso ganhe força, né, para que as pessoas realmente fiquem incentivadas a participar de tudo isso, é necessário que essas crianças sejam incentivadas desde bebês, desde criança, para que isso aflore? É fundamental essa ação, e essa ação não precisa e não deve esperar chegar o período da escola para acontecer. Os pais podem fazer isso o tempo inteiro. Por exemplo, meu segundo filho, quando nasceu, eu voltou da maternidade para casa na primeira noite e já nessa primeira noite eu comecei a ler para ele. Eu não li historinhas, porque ele também não entendia historinhas. Eu lia Pablo Neruda em espanhol. O que estava acontecendo? Do ponto de vista racional, muito pouca coisa, porque ele não está na sua plena capacidade de compreensão das coisas e de interação. Mas eu estava construindo uma relação poderosa, sustentada por livros. Ele foi crescendo e eu fui lendo histórias infantis, que ele já começava a entender. Aí fui lendo histórias juvenis. Aí eu me lembro que numa determinada época, já era a época de Harry Potter, eu comecei a ler um livro, o outro, e os tamanhos ficavam cada vez maiores, né? Eu trabalhava como repórter, viajava o mundo nessa época, e às vezes estava cansado, ou sempre estava cansado, né? Então eu começava a ler para ele
num determinado momento eu caía em cima do livro. Aí uma vez ele falava, pai, tá dormindo? Eu falava, não, quem tá dormindo? Ninguém aqui tá dormindo. Pegava o livro e continuava, e caía. E outra vez, e outra vez. Até que num determinado momento, rapazinho ainda, uma criança ainda, ele falou, ah, pai, tá muito legal a história, pode dar aqui o livro que eu mesmo vou ler. E esse cara virou um tremendo leitor de livros. É a questão racional? Não exatamente só a questão racional, talvez pudesse ter ajudado em vários momentos, mas é a questão do afeto, uma relação construída com afeto a partir da leitura literária. Se a gente olha para a nossa própria vida, eu mesmo sou resultado disso. Eu fui criado por uma família aqui em Sertãozinho. A minha mãe era analfabeta, filha de imigrantes italianos, e meu pai se alfabetizou muito adulto. Ele era negro, descendente de quilombolas de Minas, e gostava de contar causos, de contar história. Ele me colocava no colo e contava longas e longas histórias. Eu fui ganhando apreço pela literatura antes de ganhar pelos livros. Isso me foi trabalhando a minha imaginação, minha capacidade de criar, minha capacidade de vibrar com pequenas histórias, ou com histórias um pouco mais densas, ou histórias às vezes um pouco mais de suspense. Então é fundamental, na hora de construir um plano, a gente não esquecer do quê? De fazer campanhas para chamar o pai, a mãe, o avó, o avô, pessoas mais velhas da família, desenvolverem esse papel, que esse papel não pode ser do poder público, não deve ser. Embora em dado momento os professores com muito brilhantismo ocupam esse espaço nas escolas, na contação de histórias, na dramatização, em escolas que levam esse tema da leitura a sério. Então é importante assim ter claro para todos nós que tem um papel para cada um de nós nesse processo e que a solução não está na mão do outro. Às vezes a gente tem a tendência de pensar assim, né? Ah, se a escola fizesse mais isso, ah, se a prefeitura, o governo fizesse mais aquilo, ah, se as editoras, ah, se os autores. Não, esse A serve para todos nós, né? Cada um de nós tem responsabilidade nisso. E aí o pai e a mãe pode fazer isso desde esse primeiro período. Há livros legais para serem lidos, ou o pai lê para a mulher que está grávida, ou a própria gestante faz a leitura, e desde aquele momento começa a ser trabalhado. E aquele feto entende a relação do afeto. E a relação do afeto é por algo ritmado, algo que vem da narrativa, da oralidade, que é uma coisa da ancestralidade. Se a gente pega ao longo da história da civilização, a oralidade foi algo sempre forte, sempre muito presente, né? Muito bem. Vocês fiquem à vontade também para perguntar para o Galeno, para interferir. Galeno, da minha experiência em sala de aula com os alunos, eu construo assim, uma imagem que alguns alunos na universidade eles vão se afastando um pouco mais do livro físico, do papel, do impresso, e vão uma leitura mais rápida, mais sintética, na internet, no Google. Né? Eles competem entre si, o livro físico e a internet, eles competem ou eles se complementam? Eles totalmente se complementam. Por quê? O formato, Beto, é o que menos importa. Você pergunta para uma pessoa totalmente cega qual é o livro bacana. Se perguntar para quem não é e gosta muito de ler, a grande maioria vai falar que é o livro de brochura, esse de papel que o Gutenberg inventou 500 anos atrás e ajudou a espalhar a literatura e a leitura pelo mundo, né? Mas uma pessoa cega vai falar que é o livro em braille. Uma outra pessoa, eu mesmo tenho vários clubes de leitura de livros que são audiolivros, ela tem dificuldade de enxergar, ela não gosta de ler, ou pelo menos pensa e diz que não gosta de ler, ou então porque é semi-analfabeta mesmo. De repente ela é tocada por algumas dessas histórias, é o conteúdo. Você vai tentar convencer essa pessoa que o livro em papel é o mais legal, o melhor, o mais bacana, o cheira, porque você apalpa e tal. Ela fala, não quero saber disso, eu estou ouvindo
uma história está me fazendo bem, você vai querer me convencer que outro é melhor? Melhor é esse para mim. E isso vale também para a questão do e-book e para a questão do papel. Eu sempre fui apaixonado pelo livro em papel, um dia eu descobri o e-book. Hoje eu leio, às vezes, 30, 40 livros por ano, raramente um deles é o livro em papel. Isso não me faz pior nem melhor leitor. Isso faz com que eu tenha acesso ao conteúdo e aproprie esse conteúdo. Durante muito tempo na minha vida, eu equivocadamente achei que livros era a coisa mais importante do mundo. De repente, um dia eu fui num lugar que tinha comprado 5.000 livros dele, tropecei numa pilha, eram livros meus comprados numa outra cidade, tá? E que tinham sido comprados 1, 2 anos antes e ninguém tinha lido. E aí eu comecei a me tocar que o mais importante que o livro em si, e do que o próprio conteúdo dele, é o momento que a pessoa vai e bebe naquela fonte. Essa apropriação é aquilo que a gente chama o ato de ler. Porque é nesse momento que se transforma. Aí, se a pessoa se transforma porque leu na internet, porque leu no Xerox, que é terrível, porque não respeita os direitos autorais e tal, prejudica os autores muito, mas não importa onde a pessoa leu, a pessoa foi lá, bebeu naquela fonte, cresceu e, quiçá, também se transformou naquele processo. Aí, eu poderia responder também de um outro modo a questão para você, que é com relação à leitura de livros literários e a internet de um modo geral. Bom, em primeiro lugar, que já há uns 10, 15 anos, vários professores universitários como você, amigos meus, eu mesmo fui na graduação, ou MBA e tal, já se vê alunos de universidades que ganham um diploma sem ter lido na vida, no período escolar, um único livro inteiro. Vi algumas apostilas, algumas partes, e não tem aquela noção do todo que um livro possibilita. E isso já vem acontecendo antes do advento da internet. Era no período no advento da Xerox, que a gente ia para as faculdades, tinha filas de 100 pessoas esperando para chegar a sua vez de pegar uma Xerox. Então, a Xerox disputou com os livros, sim, e a internet? A internet não. Como que a internet disputa? A internet faz uma disputa brava, feroz com os livros. Em qual sentido? Ela disputa o tempo livre das pessoas. Eu posso usar o meu tempo livre para ver um filme, que é bacana, para ver uma série, para ver uma coisa ou outra, um podcast para ouvir, ou para ficar na rede social 5 horas por dia que eu poderia estar lendo um livro. Essa é a verdadeira disputa, não o formato. Agora, ao mesmo tempo que acontece essa disputa, acontece uma outra coisa aí sim positiva para quem está querendo que o mundo e o Brasil leia mais, que é a seguinte: muitas dessas pessoas acabam, através da internet, tendo acesso e estímulo à leitura. Por exemplo, a gente estava falando aqui de um caso dessa menina de 1 ano e meio por aí. Eu vejo, tem pessoas que são alunas minhas hoje. Outro dia eu falei com uma menina, Larissa, de 25 anos. Ela tem um belo canal no Instagram, onde ela usa só para a questão da leitura, para divulgar livros, para divulgar literatura. Ela está fazendo um bem danado usando as ferramentas. Você tem uma ferramenta que você acha que é um pouco inimiga, você não precisa se submeter ao inimigo, mas tira proveito dele e faz o teu trabalho a partir dali. Tenho ouvido e ouvido gente que faz podcasts muito bacanas sobre leitura, sobre literatura, e está usando essas ferramentas disponíveis aí para fazer mais gente ler. Então, acho que a gente não pode desistir. E a gente precisa também estar atento com uma outra questão, que é a criança ou adolescente de hoje tem um preparo, talvez alguns chips diferentes na cabeça, que além de ter o celular como parte do corpo, tem uma outra característica, que é esse lado multifuncional. Eu, criança, eu brincava, mas não dava para brincar estudando, era uma coisa ou outra. Eu estudava também.
alguns anos atrás, quando eu fiz uma pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil, que é título de um livro meu, é o maior estudo que tem sobre o comportamento leitor da população brasileira. A gente já detectava lá atrás que crescia, e os especialistas em leitura da época ficaram muito arrepiados com a informação, aquele dado novo que a gente trazia, que já tinha adolescente que lia, ouvia música e assistia televisão. Eu me lembro que quando eu fui apresentar os resultados da pesquisa, muita gente arrepiou. Falou, gente, onde a gente vai parar? Que loucura isso! Como presta atenção? Era só esperar mais um ano ou outro que agregaria a isso outras coisas, né? O podcast, ou outras coisas de internet, ou do YouTube, ou do TikTok, e faz várias coisas ao mesmo tempo. Que a gente, ou pelo menos eu digo por mim, eu pelo menos não dava conta de fazer esse monte de coisa ao mesmo tempo. E olha que eu sempre fiz muita coisa, mas assim, difícil. Hoje tem gerações que vieram por aí mais recentemente que fazem isso numa boa. Ainda carece de estudos mais conclusivos para ver como isso pode atrapalhar no processo cognitivo. Mas que isso acontece é uma realidade. Respondido, Beto. Respondido. Só para aproveitar para deixar registrado, temos Claro. um projeto muito bonito em Sertãozinho, que é feito por jovens, chama Mosaicos e Miscelâneas, que eles fazem no YouTube leituras de livros para pessoas que não enxergam ou que não têm alfabetização. E é um projeto que funciona muito bem também. Começou pequeno e começou a ganhar leitora, visualizações, pessoas assistindo. Então é um projeto dentro dessa linha que você fala. Legal. E olha que exemplo contundente de que a internet não pode ser tratada como inimiga. Ela tem que ser parceira. E a gente que tem que saber aproveitar as possibilidades e brechas que ela deixa para a gente, né? Ressaltando, então, qual o nome do projeto? Para quem nos Mosaicos e acompanha? Miscelâneas. É um Mosaicos projeto e feito Miscelâneas. por vários jovens. Sertãozinho, André Teixeira, a professora Roberta de História, um grupo de jovens voluntários, cada um lê um capítulo. Começaram com Harry Potter e outras coisas, eles fazem a leitura e gravam um canal no YouTube e têm conseguido, assim, ao longo de mais de um ano de trabalho, estão agregando pessoas que acompanham o canal. Um projeto muito bacana. É tipo de ação como essa que ajuda a transformar, mas que eu procurava mencionar no início da minha fala, ao dizer que era preciso incluir todo mundo na construção de um plano municipal do livro Leitura e Bibliotecas. Por quê? Olha, eles têm contribuição para dar nesse processo de discussão, né? Então, exemplos como esse que trazem o recheio do bolo. Então, fica a dica para você que nos acompanha para conhecer esse projeto Mosaicos e Miscelâneas no YouTube, né, Beto? No YouTube, um projeto aqui de Sertãozinho para o mundo, né? Agora, Galeno, quando a gente fala em plano municipal do livro e da leitura, né, implantado pelo setor público, eu queria que você me tirasse uma dúvida. Esse plano, para a implantação disso, a gente necessita apenas de recursos próprios do município? Existe uma outra fonte de recurso que pode ser captada? Eu queria assim, que você desse um caminho para que os nossos governantes, né, nosso prefeito, doutor Ilcinho, que é médico e também tem a educação como prioridade, também possam ter um caminho para a realização de um sonho como esse. Bom, a primeira coisa é que não significa ampliar tanto assim o tamanho do orçamento que vai para essa área. Eu acho que a primeira coisa a ser feita é sistematizar, é garantir, assim como acontece na educação de um orçamento mínimo, ter uma previsibilidade em termos de receita. Por exemplo, não daria certo a própria feira e a vida dela se um ano acontece e o outro não. Porque o ano que vem acho que não tem dinheiro para isso, vai fazer uma outra coisa e tal. Isso acaba com a ideia de previsibilidade. Escolas de fora da rede municipal que se dispusessem a fazer a sua própria parte, se ela sabe, por exemplo, um ano antes, autores que vêm, ela pode estimular a adoção de livros daqueles autores e trazer para a praça, para que eles também conheçam aquele autor, vá numa tarde de autógrafos, ouça uma palestra, ou presencial quando for possível, ou então digital, que é possível sempre para um número indeterminado de pessoas, tal.
Quando existe, por parte do poder público, e no caso eu vou me referir especificamente ao municipal, isso significa que os outros atores sociais vão fazer a parte deles. Por exemplo, mesmo que a prefeitura não banque livro de um determinado autor, aquele determinado autor sabe que vai ter uma feira de livros daí X tempo, que vai ter leitores lá, pais, pessoas adultas que vão visitar, de repente ela se anima, faz uma autoedição e leva para aquilo. Está vendo? Não saiu do orçamento municipal. Se a prefeitura resolve fazer um edital público para apoiar alguns, melhor ainda. Mas a própria sociedade organizada começa a fazer a sua parte. Uma escola que é fora da rede, pode ser estadual, pode ser municipal, pode se propor a fazer isso. Na feira que eu criei lá em Ribeirão Preto, por exemplo, é uma rede estadual que entra para fazer algo que é uma das coisas mais importantes do Brasil nesse sentido. Passa o ano inteiro lendo obra de um determinado autor, de repente vão lá 1.000, 2.000 crianças e adolescentes para discutir com o autor. O autor ele vai à loucura com isso. Eu vi já um grande número de autores chorarem, se emocionarem, darem depoimentos fabulosos sobre isso e tal. E aí não é a prefeitura, não é a Fundação Feira do Livro que está fazendo isso. É alguém de fora. Mas por quê? Porque você deu garantias para ela que a coisa vai acontecer todo ano numa determinada época. De repente o professor de uma outra rede, uma outra escola fala, olha, eu vou adotar esse autor, porque eu sei que em setembro ele vai estar aqui na Feira do Livro, ou em outubro, no caso, agora dessa edição da Feira em Sertãozinho. Então, traz recursos de fora. Uma outra forma, quando você entra num edital público, privado ou público, como esse que está garantindo essas iniciativas agora em Sertãozinho, a partir de um apoio do Estado, você ganha mais envergadura para ser escolhido, porque a pessoa olha e fala, olha, esse pessoal está fazendo um trabalho muito bonito, muito sério lá. Eu tenho 200 para escolher, vou escolher esse daqui, porque esse aqui faz a diferença, porque a sociedade abraçou. Então, você acaba captando recursos da onde você não imaginava. Eu, quando criei algumas políticas assim, eu consegui que o governo estadual, o governo federal, ultimamente o governo federal está difícil de entrar em qualquer coisa assim, culturalmente ou educacionalmente um pouco mais consistente. Mas a vida não é para sempre também, todo mundo, né? Então, eu acho que Sertãozinho criando um plano, daqui a pouco vai ter por aí alguns governos nacional, no estado, que olham para isso e vão falar, vamos apoiar o plano de Sertãozinho, porque eles já fazem a parte deles. O que gestor num outro campo não gosta é falar, poxa, esse pessoal só pede e não faz a parte deles. Quando você organiza um plano, você está fazendo a sua parte. De repente vai vir alguém falando, poxa, eu faço isso, empresas da cidade podem ser estimuladas a fazerem destinações com base na Lei Rouanet, com base na Lei do Idoso, com base na Lei da Criança e do Adolescente, para ações de leitura na cidade. Tem grandes empresas que têm capacidade econômica de fazer isso, e a hora que essa coisa estiver organizada, se torna algo natural. Tem empresas com raiz em Sertãozinho que eu sei que apoia outras iniciativas em outros lugares. Está certo? Não está errado, não. Muito pelo contrário. Mas na medida que Sertãozinho tiver uma coisa consistente, ela vai certamente olhar para Sertãozinho. Só o dinheiro que as pessoas que moram em Sertãozinho, empresas que estão afixadas na cidade, perdem, deixa escapar pelos dedos, dinheiro de incentivo fiscal que não sai do bolso, daria para fazer um plano assim fabuloso na cidade. Então, o que não significa que a prefeitura deixaria de investir, muito pelo contrário, um montinho e um montão, né? E isso tudo somado faz pequenos e grandes milagres. Muito bem, boas ideias, né, Leandro? Excelente. Galera, eu queria aproveitar e de emendar duas perguntas, na verdade, né? O senhor citou um pouco dessa questão das dificuldades, sobretudo em nível nacional, né? Como o senhor avalia, ou no
nos sugere que a gente consiga, de fato, instigar a cadeia do livro, na parte de editores, de livreiros, a questão comercial em si, no momento que o livro tem sido até muitas vezes vilanizado pelo governo federal, e que se cogita uma taxação desumana, e aí pequenas editoras sofrem com isso. Como podemos estimular para que essas pessoas não esmoreçam e estejam conosco nessa grande tarefa? Essa é uma questão que me toca muito particularmente, porque eu que fiz a desoneração fiscal em 2004. A gente conseguiu construir, escrevi com as próprias mãos uma documentação que convenceu o governo, convenceu as autoridades monetárias da época a fazerem tirar todos os impostos sobre os livros. E agora, menos de 20 anos depois, vê-se o movimento em contrário. A cadeia do livro, ela é fundamental que ela participe de um plano. Agora, a gente precisa considerar que mais importante no âmbito municipal, numa cidade com perfil de sertãozinho, há uma cadeia mais poderosa nesse sentido, que é a cadeia da leitura, com pesquisadores, com professores, com universidades, as escolas, as autoridades da educação, a cadeia da leitura. Pessoas que pesquisam esse tema, bibliotecários. Então, vai vir daí o grosso do apoio e da participação. Por quê? Sertãozinho ainda não é, como a esmagadora maioria das cidades brasileiras, um grande polo editorial, mas tem proporcionalmente. E essas pessoas que proporcionalmente atuam na cidade, elas têm que estar contempladas dentro desse plano. Quem são eles que fazem parte da cadeia do livro especificamente? É o criador, o escritor, é o cara que trabalha com a revisão, preparador de originais, o cara da gráfica que imprime, o cara que faz a edição, alguém vende papel, se ele tiver na cidade uma filial, esse cara faz parte dessa cadeia. Agora, para essa dimensão da cadeia econômica do livro, tem algumas coisas que podem acontecer no âmbito da cidade, poucas, mas tem. E algumas coisas em outros âmbitos. No âmbito estadual e no âmbito federal, embora o atual governo esteja tentando dar marcha ré nessa política de desoneração fiscal, mas a verdade é que hoje, no dia de hoje, se conseguir que isso não mude, há uma outra tentativa forte começando a acontecer neste momento, né, nesse período, que no âmbito estadual e no âmbito federal, a questão tributária foi resolvida. No âmbito municipal, tem algumas coisas que podem acontecer. Vou te dar um exemplo. Tem cidades que já fazem isso. Tem uma pequena distribuidora, tem uma pequena editora, o município pode fazer a desoneração do tributo municipal, do ISS, do IPTU, por exemplo. Parece que é pouco, mas uma ajudinha para quem está com a corda no pescoço salva vidas. Então, são formas, isso para a política pública municipal, programa municipal. Claro que a prefeitura pode criar projetos específicos, um edital, por exemplo, que contemple a cultura e contemple particularmente não só os escritores, que já é importante a criação, mas também os projetos de leitura. Tem várias cidades, por exemplo, que tem projetos de leitura que a pessoa recebe 5 mil, 10 mil para contar histórias em bairros, núcleos de favela, por exemplo. 5, 10 mil para ir numa creche, fica o ano inteiro fazendo coisa. Então, são projetos que podem acontecer e são de responsabilidades do município. O município pode fazer isso, né? Agora, fazendo isso é uma maneira de contemplar a cadeia do livro no âmbito municipal. Que, repito, não é, no caso de um plano municipal, não é o mais importante, é a cadeia da leitura. E aí pode aproveitar mais ainda. Por exemplo, cidade pode criar uma área de uma gerência de projetos especiais, por exemplo, com quem já está no quadro, de repente, alguém que possa ser preparado para isso,
no âmbito do Plano Municipal do Livro Leitura, apoiar quem quiser fazer projetos para concorrer. Todos os dias tem 10 a 20 projetos novos e que, de repente, dá para concorrer. Por exemplo, tem uma determinada empresa nacional que não precisa estar em Sertãozinho para ela apoiar. Mas ela fala assim, quem tiver projetos legais assim, assim, assim. Eu leio todos esses editais todos esses dias, porque eu dirijo uma fundação que oferece e disputa esses projetos. Essa é uma forma da prefeitura, por exemplo, empoderar essas pessoas. As pessoas têm dificuldades de escrever bons projetos, de formular, e depois a dificuldade de entregar. Se a prefeitura tem uma pessoa ou duas que apoia essas pessoas, imagina quanto de dinheiro que não vem. No primeiro tempo é difícil, tá? Você tem que ralar e não recebe nada. De repente isso começa a acontecer, porque começa a aprimorar o jeito de fazer projetos e fazer com que a coisa aconteça. Então são formas inteligentes e criativas de arrumar recursos. A gente estava perguntando da possibilidade orçamentária extraordinária, digamos assim. Eu tinha um orçamento muito pequeno na minha pasta quando eu comecei a fazer um plano como esse. Era muito pequeno. Era de dar... naquele ano, por exemplo, tinha R$ 3.500 para comprar livros para bibliotecas. E ainda o pessoal da área chegou e me falou, mas não precisa, não tem esse dinheiro, mas o pessoal não costuma usar. Você não é obrigado, não, hein? E aí eu acabei fazendo um projeto de milhões, e a maior parte desses milhões vieram não do orçamento municipal, de outros, né? De repente uma empresa tem interesse em Sertãozinho e fala, poxa, esse pessoal trabalha bem nesse negócio de livro, leitura, hein? Eu vou pôr um projeto nessa cidade. Aí, de repente, do nada, você começa a atrair recursos, atrair parceiros. O pessoal sempre quer estar perto de quem está dando certo, fazendo coisa interessante. A coisa vai se fortalecendo. A hora que está uma desgraceira só, às vezes é onde mais precisa, às vezes o cara olha e fala assim, eu que não vou meter aí, se não está dando certo, eu vou morrer junto com isso. Tal. Agora, quando você está fazendo um projeto bacana, legal, com resultado, você vai ver como chove parceiro. Ótimo, obrigado. Só para finalizar, eu disse que eu faria 2 perguntas, né? Na sua trajetória, todos os planos que o senhor acompanhou, quais foram as maiores dificuldades encontradas para que, de fato, a coisa acontecesse? Isso em âmbito público ou privado? Tanto na obra geral. Tá. Como o interesse é claro aqui em cima da questão do plano, eu vou tomar a liberdade de me sentir em casa, quase sertanezinho que sou, e para dizer o seguinte, o grande desafio, o grande problema é quando rola vaidade. Alguma área fala assim, não, eu sou mais importante que a outra, eu que vou mandar nisso. Não, eu tenho mais dinheiro aqui colocado do que o outro, eu que vou mandar isso. Ou então começa a pensar assim, eu tenho certeza que não vai rolar aqui em Sertãozinho, mas assim, estou dando minha resposta do que eu encontrei por aí. Alguém fala, fulano vai aparecer mais do que cicrano. Isso é um erro crucial. O primeiro que quem mais perde com esse tipo de coisa é o comandante supremo da cidade, que é o prefeito. Né? Se uma área boicota a outra, para a outra não dá certo, porque vai aparecer mais, fulano pode querer ser candidato a vereador um dia, pode isso, pode aquilo, pode querer ser líder do sindicato tal, não sei do que de tal, ficar mais bem na fita com o prefeito que eu e tal. Isso é universal. Eu sei que em Sertãozinho as coisas funcionam bem, eu acompanho a feira há muitos anos e tal, mas eu não posso deixar de falar isso. Se a gente não tiver uma certa humildade e entender que a causa é mais importante que eventuais interesses que pessoalmente eu tenho, fica difícil. Agora, o inverso, por outro lado, potencializa todo mundo. Não importa se um está mais à frente num determinado momento, o outro está menos e tal. Todo mundo ganha. O contrário é que todo mundo perde. Começar pelo cidadão. Mas o prefeito perde muito, o outro perde muito e tal. Dinheiro que podia ficar na cidade vai embora e tal.
Agora, quando a gente faz direito e abre mão de qualquer questão mais pessoal nossa de orgulho, vaidade e tal, aí todo mundo perde. É aquela questão que o senhor comentou há pouco, a questão do descrédito que vai tendo, né? Quer dizer, o inverso também é verdadeiro. Isso. No momento que a coisa vai ganhando volume e empresas externas vão olhando e vão falar, vamos apostar ali que dá certo, o inverso também é verdadeiro. Afasta, né? Então, por exemplo, alguém que acha que já tem dinheiro muito para isso, para aquilo e tal, de repente chega uma empresa e fala, olha, eu tenho 50 mil aqui do ICMS para apoiar um projeto, eu vou dar um exemplo qualquer, numa escola infantil de determinado bairro, que não estava previsto, pode ser uma escola estadual, seja lá o que for, não estava previsto, mas veio por conta dessa coisa geral, do global. Se fosse uma coisa assim que não tivesse dentro de uma iniciativa mais organizada como um plano, de repente não ia acontecer aquilo. A pessoa, uma empresa, por exemplo, que está em determinado bairro, nem ia se tocar que poderia estar fazendo aquilo. Mas, de repente, faz evento de lançamento, as forças vivas todas da cidade estão lá e eu estou. De repente, num momento como esse, um clube, uma instituição, uma empresa que está fazendo coisa é chamado para falar, mostrar aquilo para a cidade, sai na imprensa e tal. De repente alguém fala, pô, eu que podia estar lá. E o cara pega e faz alguma coisa. Quando está tudo indo muito bem, tem um esforço comum. As pessoas da sociedade olham e gostam quando isso existe, porque pergunta para qualquer pessoa aí o que ela quer. Ela quer que a gente, gestor público, numa área, noutra converse, dialogue, faça coisa junto, construa. Então isso vai de acordo com aquilo que é uma crença coletiva que está na cabeça das pessoas, está na consciência geral da sociedade, no imaginário coletivo. Então, se a gente está dentro e no rumo certo, tudo vai bem. Agora, quando tudo vai mal, também tudo vai mal. A gente que escolhe se a gente quer uma coisa ou outra, né? Obrigado. Tá certo. Obrigada, Leandro. Nós já estamos chegando ao final da nossa mesa redonda. Que pena, né? Esse bate-papo tão enriquecedor. Mas eu quero passar a palavra para a Cassilene para saber se você tem mais alguma pergunta, alguma colocação para o nosso entrevistado. Cassilene. Tenho sim. Galera, a pandemia dificultou um pouco o acesso da população em geral ao livro impresso. Como você vê, qual caminho você situa para a solução desse problema? Um plano municipal seria um caminho rápido para recuperar esse gosto, esse acesso ao livro? Olha, o plano municipal ele não é uma panaceia para todos os problemas, mas ele é uma oportunidade, possibilidade concreta da gente criar uma série de ações que aí sim vão atacar e enfrentar cada um desses problemas. No caso específico dos livros na pandemia, por exemplo, conheço vários lugares no Brasil e no mundo que criaram, eu não vou falar de Sertãozinho agora porque eu não conheço, né, então poderia falar qualquer coisa errada, mas criaram programas de higienização e que faz o livro chegar na casa da pessoa. Conheço escolas em várias partes que estão mandando o livro e fazendo chegar na casa dos alunos que não vão para as escolas. Com a população idosa, eu mesmo tenho clubes de leitura em Sertãozinho, que continua se reunindo pela internet em plena pandemia. Então as pessoas se encontram, discutem, leem o mesmo livro, uma vez por semana se encontram virtualmente para falar do livro lido. Eram pessoas que antes da pandemia, muitas delas, algumas já eram boas leitoras, mas muitas delas já não liam há décadas um livro. E mesmo num período de dificuldades passaram a fazer isso. Então, como que um plano pode contribuir? O plano pelo plano, ele não faz nada. Agora, na medida que o plano incentiva um a fazer uma coisa, o outro outra, alguém fala, olha, para fazer um projeto desse com 50 mil no ano eu faria, 100 mil no ano eu faria. Alguém entende que aquilo passa a ser possível. Aí o dinheiro estava usando para outra coisa, né? O dinheiro, de alguma maneira, tem, mas pode usar mais para lá ou mais para cá, de acordo com prioridades. O grande mérito de um plano municipal do livro, leitura e bibliotecas é que ele põe na pauta, na ordem do dia, como prioridade as questões. E aí as pessoas se animam, tanto os de dentro do próprio poder público, como pessoas de fora,
ou de outras esferas, né? Se você faz um monte de coisa legal assim, em todas as escolas da rede municipal fazem tal coisa, e alguém insta a delegacia de ensino, que são de escolas estaduais, a fazer a mesma coisa, certamente alguma coisa vai acontecer. Ou, no mínimo, organizar aquilo que tem. E essa é uma outra coisa importante, né? Criar um grande site, um portal, onde cada uma das ações são feitas, são colocadas, fazer pesquisas para mostrar como estava antes e depois. Você chega na autoridade maior da cidade, chega e fala, olha, em um ano a gente fez isso, gastou, mesmo que o ano passado, um pouquinho a mais, e o resultado foi esse. Refletiu no desempenho escolar na área de português assim. O Enem assim. No PISA, assim, assado. As pessoas percebem que está valendo a pena apostar ali. Então, todas essas questões acabam tendo algum tipo de solução. O plano em si não traz a resposta para tudo que você precisa, mas ele cria as condições para que isso aconteça. Muito obrigada. Cacilene, aproveito já para agradecer a sua participação aqui na nossa mesa redonda, tá bom? Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Beto, também agradeço muito a sua participação. Tem mais alguma colocação para o nosso Eu que entrevistado? agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, falando para tanta gente num momento tão importante sobre leitura, sobre a literatura, sobre o livro, que a gente constrói um país melhor por esse caminho. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Leandro, muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui mediando essa mesa redonda. Você como presidente da comissão da Feira do Livro, da 18ª Feira do Livro. Muito obrigada, minha gratidão. Obrigado, Gislaine. Obrigado a todos. E a gente finaliza, né, essa mesa com tantas ideias surgidas, né, reflexões que a gente vai agora para casa e botar a mão na massa, instigar o maior número de pessoas. Foi um prazer, galera. Retorne mais vezes. Sertãozinho continua sendo a sua cidade. Não tenha dúvidas disso. E essa 18ª feira, ela tem esse mote especial, né? O alcance da sua maioridade, justamente que a gente propôs essas mesas, esse debate, para que a partir de agora a gente olhe a médio e longo prazo e tenha de fato uma política pública implantada em Sertãozinho que venha trazer resultados o mais breve possível. Mais resultados. Obrigado a todos. Galeno, muito obrigada pela sua participação. Com certeza você não tem noção do quanto nos engrandeceu nessa tarde aqui hoje. Muito obrigada. Eu agradeço pela generosidade do convite, me coloco sempre à disposição. É um tema que eu adoro, mas mais do que ser um tema que eu adoro, sou muito grato a Sertãozinho, porque é aqui que eu aprendi a ser leitor de livros, a gostar de livros, a gostar de histórias, gostar de literatura. Então eu tenho uma dívida pessoal imensa. Por isso eu me coloco totalmente à disposição para aquilo que for necessário. Quero terminar rendendo as minhas homenagens à Feira do Livro em si, mas aqueles que fazem com que isso tudo aconteça no dia a dia, que são os professores, são os escritores, são os bibliotecários, são as pessoas que atuam diariamente na linha de frente. Quero dizer que sem vocês nada disso é possível. Então, minha gratidão. Nós que agradecemos. Nossa mesa redonda de hoje teve como entrevistado o nosso convidado especial, Galeno Amorim, jornalista e escritor. E claro, eu quero terminar esta mesa redonda com uma frase dele, aqui durante o nosso bate-papo. O Galeno disse assim: mais importante do que o livro em si é o momento em que a pessoa bebe daquela fonte. Muito obrigada por essa citação, Galeno. Com certeza ele falou tudo que a gente precisa ouvir e colocar em prática, não é mesmo? Porque independente da forma, seja física, com livro físico, seja da forma digital, online, o mais importante é você continuar lendo. Muito obrigada por você nos acompanhar até agora. Fiquem com Deus e até a próxima. E não esqueça de continuar acompanhando aqui a programação da 18ª Feira do Livro de Sertãozinho.